Bom, eu fui lá pegar o livro para mostrar para vocês. Aí eu trouxe o livrinho. Ó, o Noites na Taverna e Macário de Álvares de Azevedo. Continuando, a segunda geração ela vai ser marcada pelo excesso de sentimentalidade, ultrarromantismo. Ali fica mais forte a ideia de spleen, que quer dizer baço em inglês, mas na verdade o spleen ele é um sentimento de profundo deleite pela estranheza e de profundo não se achar no mundo e de ser único e de não gostar de nada e tal, entendeu? E o mal do século não era tuberculose. O mal do século era esse sentimento de spleen, de se sentir... porque havia um orgulho e um prazer nesse sentimento, mas era um sentimento profundamente desarvorado, entendeu? Então, o eu se considerava diferente do mundo, melhor que o mundo. E isso é uma característica do romantismo, só que exacerbada, exagerada nesse período na poesia brasileira, né? No período do ultrarromantismo, na segunda geração. E aí, esse spleen, ele vai determinar que a pessoa ela quer fugir, ele se sente melhor que o mundo não é digno dele, e você tem o escapismo, a evasão, que vai gerar a busca do ambiente indígena na literatura, não é na vida real, eles não se evadem na realidade, mas na literatura eles se evadem ou para lugares exóticos, Oriente, África, algum lugar longe que ele nunca foi, que ele não conhece, que ninguém, os leitores não conhecem, ou no tempo, aí ele vai falar da Idade Média, ou a evasão pelo amor. Então o amor é colocado com muita força, mas na verdade ele é uma forma de negar a realidade, entendeu? De negar o mundo. Quer dizer, ele é especial, aquele eu, e ele encontra um eu que também é especial e eles podem negar o mundo. E também uma forma de evasão é a morte. Então eles cortejam a ideia da morte. São esses poetas românticos são jovens e eles fazem um certo desregramento de não se alimentar direito, beber muito e tal, ir para as noitadas, porque eles havia uma doença na época que era mortal, que era tuberculose, e para eles era uma coisa quase que assim certa o poeta morrer novo de tuberculose, entendeu? Mas isso era um escapismo pela ideia da morte também. Essa é a segunda geração. A terceira geração romântica vai ser a geração chamada de condoreira, sendo que o Manuel Bandeira, por exemplo, na apresentação da literatura brasileira, ele vai dizer que, da poesia brasileira, ele vai dizer que o único verdadeiro grande condoreiro que a gente teve foi o Castro Alves, que os outros teve muitos, por causa do movimento que lá para os anos 80 foi, do século XIX, né, foi pedindo exigindo e lutando pela abolição da escravatura e também o movimento pela República, e isso vai gerar muito texto em jornal, tanto em prosa quanto em versos, e quando eram em versos eram no estilo condoreiro, que é uma poesia social, de cunho social. Então o Castro Alves o Castro Alves é um poeta genial, um dos maiores poetas do mundo, tá? Então ele é romântico, existe um certo descaso a partir que o modernismo, com razão, ele se afirmou contra o que veio antes, principalmente o romantismo, o parnasianismo. Mas os manuais de escola, os livros de escola ficam repetindo essa visão do modernismo, quando na verdade há grandes coisas. O José de Alencar é um fenômeno, um escritor maravilhoso, entendeu? O Machado, que é realista, é um dos maiores escritores do mundo. O Castro Alves é um grande poeta, importantíssimo, entendeu? E tem um maior ainda, que é totalmente desconhecido, praticamente ausente de antologias e manuais, que eu vou falar daqui a pouco, que seria dessa terceira geração. Hoje eu estou falando só da poesia, tá? Seria dessa terceira geração. Essas três gerações são da poesia romântica. O Castro Alves, ele mostra o amor
ele também tem uma visão exagerada do amor, muito centrada na sentimentalidade e tal, que nem aquela música do Cazuza, exagerado, né? Jogado aos teus pés, esse é mesmo exagerado. Mas no Castro Alves o amor acontece muitas vezes, ele é realizado, ele sai da alcova da moça, entendeu? E ele tem muitas musas. Então ele era, se bem que na vida real ele teve muitas namoradas e ficantes, ele amou muito uma atriz, Eugênia de Castro, fez uma peça muito boa para ela, Gonzaga, enaltecendo os poetas que fizeram a Inconfidência Mineira, né? Principalmente Tomás Antônio Gonzaga, que é o título da peça. Enaltecendo Tiradentes também, que não era poeta, mas foi uma grande figura. Era um cara inteligente, era um inventor também e tal. E tinha espírito de liderança. Provavelmente ele não foi bode expiatório. Ele sem ser alguém da burguesia, sem ter dinheiro, sem ter estudado na Europa, ele aprendeu aqui muita coisa de ciências e de saúde e tal, atuou, ele fez projetos. Dizem que o projeto foi feito no Rio de Janeiro, do Pereira Passos, era o projeto original de Tiradentes. Quando ele veio ao Rio, ele fez esse projeto de urbanização. Fez em Minas também, fazia estudos de mineralogia para o governo, né, e implantava dentro, se inventou uma técnica para implantar, e fazia medicina também com as pessoas, tudo sem ter estudado, né? Então, e conheceu os ideais iluministas. O Castro Alves, quando, já em 1880 e tanto, vai elogiar os ideais iluministas da Revolução Francesa e os poetas e os participantes da Inconfidência Mineira, na peça Gonzaga, ele está fazendo isso olhando o seu tempo, ele está falando a favor da República e contra a dinastia dos Orleans e Bragança, que ainda é uma dinastia europeia, né, que domina o Brasil, contra o Império e a favor da República. Né, e totalmente contra a escravidão. Ele fez poemas lindos, como Navio Negreiro, Os Escravos, e condenando a escravidão e mostrando todo o horror daquilo. Né. Há um poeta que não dá para catalogar, ele é romântico, mas ele tem características modernas e pós-modernas, e até simbolistas também, modernas e pós-modernas, que é o Joaquim de Sousa Andrade, maranhense. Sousandrede, ele assinava às vezes Sousandrede. Então se criou o consenso porque ele foi assim, começou a ser reavaliado nos anos 60 através de um livro que tem uma antologia dele e vários estudos, chamado Revisão de Sousandrede, do Haroldo de Campos e do Augusto de Campos, os poetas concretistas. E eles vão mostrar que tem no Sousandrede características simbolistas, mas muito mais características modernistas e até pós-modernistas. Tá aqui o livro Revisão de Sousandrede. Né? O Sousandrede é genial. Logo depois foi feita a descoberta de textos inéditos em poesia dele, e a prosa dele foi reunida num livro, e os inéditos e o Goethe original, que é o grande epopeia dele, foi reunida num livro. Esse livro é a reunião dos dois, teve um da poesia e um da prosa inéditas. E aí eles fizeram, depois, no início dos anos 70, o Frederick Williams e o Jomar Moraes fizeram Poesia e Prosa Reunidas Sousandrede, que é uma estupenda edição. Né? E você tem, ele participou de um romance chamado, romance feito por 11 autores, cada um fez um capítulo. Um fez o primeiro e o último. E esse romance, feito só por autores maranhenses, A Casca da Caneleira. E você tem aqui a Luísa Lobo, é a maior sim, é a mais, por enquanto, né, a pessoa que mais estudou, além dos campos, o Sousandrede. Então você tem aqui o livro dela, os livros dela, Sousandrede de Vida e Obra e Tradição e Ruptura Goethe de Sousandrede. Essa coleção da GIC é uma coleção bem iniciante, mas também dos anos 60, ela ajudou a revolução, ela é dos campos também. E aquele americano, o Frederick Williams, ele faz um livro no Chile, porque o Canto 12 do Goethe se passa no Chile e faz altos elogios ao Chile como uma possibilidade, né, de uma democracia republicana da América do Sul. Então, um Canto Brasileño de Amor a Chile é uma tradução com um estudo introdutório
do trecho do canto 12 do Goethe, no qual ele fala do Chile. O Goethe é uma epopeia. Epopeia é um poema longo, narrativo, que é dividido em cantos, é muito longo, ele é em poesia, em versos, ele é clássico, ele nasce lá na antiguidade, você vai ter na Babilônia, vai ter na Índia, você vai ter na Grécia, a Índia Mahabharata e que é a Grande Índia, e o Ramayana, que é a história de Rama. E na Grécia e na Mesopotâmia você vai ter a Suméria lá, que depois virou Babilônia, você vai ter o Gilgamesh. E você tem na Grécia o Homero, principalmente, que é a Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a história da volta de Ulisses para casa. O Camões faz ele reatualiza, né, a epopeia no século XVI, ele é clássico, ele tá fazendo a volta da epopeia, e ele faz os Lusíadas, vem aqui pegar o livro, ele faz os Lusíadas, que é a epopeia em que ele conta como o Vasco da Gama conseguiu descobrir o caminho marítimo para as Índias, e ele vai ser genial e reinventar a epopeia ali. Para mim é o livro mais, na época de Shakespeare, é o livro de poesia mais importante que tem. Só que como ele escreveu em português não é tão conhecido. Quantos filmes fizeram com os Lusíadas? Dá para fazer filmes geniais, entendeu? Com os Lusíadas. O Gigante Adamastor atacando os navios, por exemplo. Tem muita coisa legal ali. Parece que existe um filme português muito antigo, as coisas muito simplinha, entendeu? Dá para fazer um filme atual muito legal. Bom, o Sozandrić fez o Goethe, ele levou 30 anos fazendo, e o Goethe, ele parece um Macunaíma, ele corre o mundo todo, ele representa índios de várias nacionalidades e, na verdade, o homem latino-americano, mestiço, com a influência do negro e com a presença do branco também. Então, e ele faz ao mesmo tempo algo que é épico e lírico ao mesmo tempo. Então ele é muito novo, ele é muito diferente, porque é épico, é um canto heróico, mas ele vai fazer aquilo de uma maneira